Muito boa noite. Vamos colocar aqui saúde mental de crianças e esse é o nosso tema, pessoal. Aguardando minha convidada aí, doutora Silvia. Vamos falar desse assunto tão importante, né? Que vai ser a saúde mental aí das crianças e dos adolescentes, né? Os que já me conhecem sabem que meu foco não é atendimento em adolescente, né? Mas eu trouxe aqui uma colega muito especial para falar junto comigo nesse tema. Vamos lá, a doutora Silvia está aqui já. Doutora Silvia mandou solicitação. Vamos ver aqui. Aqui. Esperando o aceite dela aqui. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? A internet tá boa aí, o som. Bom, acho que tá. Deixa eu ver aqui. Nada travando, tudo certo? Tudo certo. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Moni. Primeiramente, agradecer, né, Silvio? Um prazer ter aqui você comigo aqui. A escolha Imagina, desse prazer tema foi meu. muito oportuno, né, pelo momento que a gente vem vivendo. E o Sim, fato de não ser a minha rotina, a minha frequência, o atendimento de criança, adolescentes, e nós estamos lá localizados na mesma clínica, né, no mesmo prédio. Falei, vou chamar a exato. Silvia porque atendo as mães, né? Então as mães chegam lá com questionamentos e tudo mais. Vou fazer uma breve apresentação da minha querida colega aí. A Silvia é médica, psiquiatra, né, formada na Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, São Paulo. Fez residência médica de psiquiatria, né, em São Bernardo do Campo, no ABC. Tem especialização em saúde mental de crianças e adolescentes pela Unifesp. Trabalhou no ambulatório de interconsultas da Unifesp, CAPS 3 de São Bernardo, por 2 anos. Em Pouso Alegre, trabalhou também no CAPS e também foi médica psiquiatra do Instituto Federal do Sul de Minas e também realizava perícias. E tem um consultório particular lá na clínica aqui em Pouso Alegre, na mesma clínica que eu atendo. E afinal, como anda a saúde mental das crianças e adolescentes? Boa noite, Silvia. Fique à vontade. Boa noite, Munir. Boa noite a todos que estão aqui presente. Espero poder compartilhar, né, algumas informações, compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência, poder ajudar os pais e esses jovens, né, que são muito vulneráveis, não só os adultos, mas crianças e jovens são mais vulneráveis, né, a doenças emocionais. Gosto de falar mais, né, doenças emocionais, o impacto, assim, psicológico, né, é muito grande. Então, eu vou começar a explicar um pouquinho de como que é o processamento de algo tão diferente e que é tão preocupante
para a sociedade, né? Mas como que isso como que é processado na cabeça das crianças, né? E por que que com as crianças é diferente dos adultos? Bom, então, na situação, né, de pandemia, ou seja, uma situação inesperada, onde a família, os pais, né, ficam preocupados, é uma situação muito nova, é algo que impacta muito, né, tanto na rotina da família, quanto nas preocupações, né, com questão financeira, econômica, questão de proteção e cuidado, né? O medo de, vai faltar alimento em casa, como que vai ser? Como que eu vou proteger os meus filhos, né? Então, as crianças, elas, tanto criança quanto jovens, né? Porque os jovens hoje ainda permanecem muito tempo na casa dos pais e também a intensificação, né? Com a medida do isolamento, na verdade é um distanciamento, né, físico, porém não um distanciamento social, se tornou um isolamento, né? E como que essas crianças, como as famílias, e como que isso é processado nesse cérebro? Então, é possível duas formas de processar essa mudança, né, na vida. Porque é uma mudança, né, como eu já citei, é uma mudança não só na rotina, mas em outros aspectos, né? Então, a primeira reação, né, assim, o cérebro, ele vai entender, né, de que é algo novo, diferente, porém, se essa criança, ela consegue manter um bem-estar, né, na sua rotina, ou então, se não tem assim, ela não percebe, né, onde ela tá, que ela está correndo um grande perigo, né? Ela consegue se adaptar. Então, ela vai aprender a lidar com essas situações. Então, ela vai se adaptar, ter um aprendizado e um desenvolvimento emocional, né? Então, ela vai perceber as emoções, ela vai entender, ela vai ter um espaço onde ela é ouvida, né? Ela fala dos seus sentimentos, os pais conseguem escutar e conversar sobre isso abertamente com eles, né? E fortalecer a família, onde, olha, estamos passando por um momento difícil, porém, juntos somos mais fortes, né? E que isso daí pode, né, vai apresentar, né, como pode aparecer alguns sintomas de ansiedade, né? Porque a criança, a família, nós estamos vivendo sob estresse, né? E esse estresse vai ser vivenciado por essa criança essa mudança e pelo período de adaptação. Como que essas crianças, elas manifestam, né? Esse estresse, que é um estresse leve. Então, muda um pouco o sono, né? Pode apresentar de uma forma que oscila, porém não é persistente, né? Que no começo, tudo que já é uma mudança, né? Vai ter uma mudança. Assim como o sono, pensamentos de medo, ou então ter alguns pesadelos, ou então ter medo de sair de casa, né? Medo de falar para os pais, mãe, não sai, porque senão você vai morrer, né? Aquela tristeza, né? Fica mais triste. Pode ficar triste, até mesmo medo e ficar mais isolado por não querer sair de casa, né? Porém, isso daí não é intenso, isso é transitório, né? Sim. Porque essa criança, ela vai se adaptar,
né? Ela mantém aquele seu bem-estar. Principalmente quando ela consegue, quando a família consegue estruturar uma rotina, apesar das mudanças, se adaptar a essa mudança, né? E a outra ocasião, né, seria, né, de um processamento cerebral dessa criança, ou seja, como que ela vai entender esse momento de um estresse tóxico, né? E aí, quando ela tá num ambiente diferente, onde ela escuta na televisão, ela é exposta a, Sim. a uma família, aos pais que são muito ansiosos, né? Ou então não faz Interessante. tratamento e É, escuta dos pais, ai meu Deus do céu, ai pelo amor de Deus, ai fecha a porta, ai não faz isso, ai não faz aquilo, né? E essa criança, então, ela vai receber essas notícias, essa mudança toda, como algo, né, desadaptativo. Então, ela vai enxergar, é como se fosse uma lupa aumentada, né? Então, ela vai sentir o medo, né? Igual todo mundo vai sentir, porque sim. isso é esperado, né? Ela vai sentir medo, mas aquele medo vai ter um aumento muito maior, né? Ela vai ter a sensação de medo muito mais exagerada, exacerbada, assim como talvez está no meio onde ela está. Porque a criança escuta dos professores, escuta dos pais, dos amigos, vê na televisão, Sim. né? Mas o que que vai assegurar ela? O que que vai, por mais que tenha medo, o que que vai proteger ela, fortalecer ou adaptar ela? São os pais, é a rede que ela tem social, de onde ela vai aprender. A criança aprende tudo dentro de casa, né? A Daí a maioria das coisas, acredito. responsabilidade, né, Silvia? Aí a gente, pegando um gancho, a gente fala da responsabilidade dos pais, né? Como Sim, é muito sério isso, meus pais, como os pais levaram, nós fizemos um ano de pandemia aí, né? sim. Como os pais conduziram isso dentro de casa. A gente observa, né? Você deve observar com muita facilidade isso no consultório, que as crianças que dão mais problemas vêm desse ambiente conturbado. É ambientes em que a família já era desestruturada e desestruturou mais, eu digo os pais, que são a referência dessas crianças, né? Uhum, Ou também famílias que tinham uma estrutura boa, porém, algum adulto ali, o pai ou a mãe, desenvolveu uma neurose obsessiva em cima dessa pandemia e fala daquilo todo dia, deixa a televisão ligada todo dia, né? E eu observei como pai, vou só complementar aqui uma coisa claro. como que eu passei, né? Tenho uma filha de 11, o menino vai fazer 8 anos agora, em maio. No início da pandemia, eu acho que ali foi o momento de frear, né? Porque no início foi aquela loucura, ninguém sabia o que fazer, nem as Sim, autoridades sim, maiores, sanitárias, científicas, etc. A gente sim. chegava em casa todo dia, era aquele Globo News ligado, Mandetta falando, e Até aquela mesmo porque coisa. a gente quer saber, né? Sim, e aquela rotina em casa, e a gente sem perceber, acaba esquecendo que tem uma criança ali que ela está absorvendo tudo aquilo. E, de repente, no dia 16 ou 18, não me recordo bem, de março, a gente chega para essa criança, como eu cheguei para meus filhos e milhões de pais aí, a partir de manhã você não tem aula porque tem aquele vírus lá, está lastrando e está matando as pessoas e pronto. Então, assim, para eles que não têm uma maturidade cerebral igual de um adulto, Isso. esse rompimento, né? Como que eles receberam isso, esse corte assim, abrupto e falaram, a partir de manhã não tem escola. Ah, papai, mas que dia que volta a escola? Não sei. Né? Aí você bombardeia mais o cérebro dele ainda nesse estresse tóxico. Então, aqui em casa, imediatamente foi assim, a gente se informar sobre o máximo de informações que a gente podia ter naquele momento, principalmente a esposa que é pediatra, infectologista, imunologista, legista. Então, a gente foi se informar de tudo que tinha que se informar com relação à proteção, as coisas em casa, adequamos a casa a isso e os assuntos que a gente tinha que tratar eram tratados mais a nível reservado. Tanto que, Sim. felizmente, meus dois filhos passaram e vêm passando bem
na pandemia, mas se a gente não tiver esse insight ali no final, no início, né, Silvio? E Sim. agora, com essa segunda onda, ou seja, esse estresse tóxico pode se instalar com muita facilidade, né? Sim, sim. E aí, Munir, quando você diz, né, de ter esse insight, né, onde vocês, como pais, né, percebem, a, percebem uma forma, né, de lidar com isso, né, de o que e também selecionar, né, filtrar para essas crianças o que vão passar de informação, Sim. tanto assim nas conversas quanto a não permitir horários de ver televisão, de acesso à televisão, ou também de limitar ou restringir as informações ou os acessos é, a nível da tecnologia, de grupos, né, de ver nas redes sociais. E então, como que essas crianças elas vão lidar com esse estresse tóxico? Como que é isso para elas? É uma sensação de impotência, sabe? E como que isso vai se manifestar, né? Isso vai se manifestar de uma forma muito mais persistente, né? E muito mais grave, ou seja, as alterações do sono, as alterações talvez de apetite, vontade de ficar mais isolado, se é um adolescente, fica mais no quarto, e não ter nem vontade mais de fazer as atividades de prazer que tinha dentro de casa, sabe? Falta de A gente interesse vê até lá também, mesmo. a gente vê lá assim um choro, pelo que eu li também, né, um medo de morte mais frequente, medo de morte do pai, de algum parente, Isso, e ter muitos pesadelos recorrentes, pesadelos. Isso, muitos pesadelos recorrentes. pesadelos, e um choro assim, não provocado, vamos dizer. Então, assim, a criança. É, Eu atendi muitas crianças na idade de 12, 13, 15 anos, né? Que já é pré-adolescente, mas criança de 9, 10 anos. é, e eles falam assim: ah, nem jogar videogame mais. começa aquele abandono das atividades que tinha prazer, né, Isso, ao ponto dos isolamento. pais de ser assim, algo assim, muito notável. E os pais falam assim: não, meu filho tá diferente. Meu filho tá diferente. Ah, assim, quanto menor a criança, mais comportamento assim externalizantes que a gente diz, né? De ficar irritado, de chorar muito, fazer muita birra, né? Perturbação do sono, do apetite, medo. As crianças, né, é o medo do Covid, medo, né, do vírus. Então, pode manifestar muito, né, com fobias específicas, né? O que é uma fobia específica, né? Explicar. Um medo específico, mas não é um medo. Eu falo para os meus assim, não é um medo, é um pavor, É um né? Não pavor, é um a medo. diferença de Sou fobia e apavorada. medo é isso, né? É um pavor. E as crianças manifestam, por exemplo, de chuva, de trovão. Então já começa a fechar o tempo, a criança já começa às vezes chorar, fica muito agrudada nos pais, abraçando, né? Sim. Eu li E alguns casos, Silvia, de aumento assim de gagueira, o surgimento, pode terror, fazer xixi nos terror horários noturno, inadequados, fazer isso. assim, terror noturno também, né? Isso E piora de mesmo. tiques motores, né? Desenvolver algum tique, né? Isso mesmo. Mas é importante lembrar, né, Munir, que esses sintomas, essas alterações de comportamento, né? Quando a gente fala assim, mas em quando procurar ajuda, né? Se isso está sendo muito persistente mesmo, sabe? E isso está É, impactando ao ponto, olha, eu tenho também muitos pacientes que estão com medo de voltar para a escola presencial. Teve um período que então, tem voltou. aqueles adolescentes que têm uma tendência
ter fobia social, né? Eles têm eles vão ter mais dificuldade de voltar porque ficaram muito tempo ali afastados, né? Então, para esse retorno, ele gera muito impacto, até para aqueles que não também, né? Como vai ser lá, gera aquela expectativa e a gente vai vendo essas dificuldades aí. E agora, eles tiveram retorno em algumas escolas, as particulares, Pouso Alegre, por exemplo, retornaram e, de repente, volta tudo de novo para a variante, né? Teve pacientes meus que adoraram. Alguns estão Adoraram que gostando. outros nem foram, né? Então, e alguns também nem assistir aula, né, com a câmera ligada, não consegue, por quê? Porque muitas das crianças ou adolescentes que já tinha, né, uma probabilidade, ou já tinham sintomas, né, de fobia social, de um transtorno de ansiedade, pioraram, né, durante a pandemia por essa Essa incapacidade, essa adaptação, né? dificuldade, né, em lidar com isso. E eu acho importante também, a gente está falando aqui, né, sobre e como que é que acontece, o que, né, para assim, porque como que uma criança vai ter uma doença mental, um transtorno mental, né? O que que define isso? Como que causa? Então, para quem está assistindo aí, que a gente está falando de tudo isso, mas porque também até para falar de prevenção, né, e cuidados, a gente precisa entender de como que é que a criança adoece. Então, primeiro, qualquer transtorno mental, né, mulher? Acho que você já deve ter explicado em alguns vídeos aí, mas um resuminho. Primeiro, precisa ter os fatores ambientais, né? Principalmente que vão gerar um estresse muito grande. E, segundo, a influência, né, da genética de cada um, né? E hoje a gente tem aí também muitos estudos, né, que falam sobre a epigenética, dessa capacidade, né, do próprio meio ambiente. E a gente fala meio ambiente também está relacionado até às nossas relações, né? Tudo, Sociais, família, trabalho, família, social. isso. Da capacidade do ambiente alterar essa genética. Então, uma notícia boa, os pais e os jovens, os adultos jovens, os adolescentes, eles conseguindo estar ou moldar ou tentar adaptar o ambiente onde se vive mais saudável, a menor chance de desenvolver um transtorno mental e também menor chance de agravar um transtorno mental que já possa E vai ter. se instalar, né? Ou que já se instalou. Isso mesmo. Então, por exemplo, como que então a gente pode, né, promover um ambiente mais adequado? Doutora, mas como que eu faço com essa criança dentro de casa o dia inteiro? Então, existe uma lista, essa lista de fatores ambientais, essa influência, né, de estresse, aumentou com a pandemia, né? Porque essa permanência dos pais, esse aumento da relação dos pais e diminuição da sociabilização das crianças e os adolescentes com seus pares, né, da mesma idade, a gente diz, aumenta também o risco, aumenta o estresse, né? A diminuição de atividade física, porque depois que, né, tiveram que ficar em casa, não Sim. tem mais aquele compromisso nem de ter nota de educação física. Então, isso é muito dependente também dos pais, né? Cabe muito da responsabilidade desses pais. E também, além de exposição de notícias ruins, né? Às vezes, eu evito, nossa, eu diminui muito o acesso à televisão, por exemplo.
Mas aí eu já entro no carro, ligo o rádio. Ai, mais um recorde de morte. Eu falei, putz, né? É. Então, assim, a gente tá bombardeado aí dessas notícias. E Então, até a diminuir. alimentação, viu, Silvia? Até a alimentação também é uma coisa que influenciou no comportamento e junto com o sedentarismo, quer dizer, a má alimentação, uma tendência natural das pessoas na pandemia procurar mais o prazer na comida e muito para carboidrato, para alimento mais processado, abuso de álcool, né? Esse ambiente todo somado a, por exemplo, problemas econômicos, desemprego, né? Sim, E às vezes tem crianças que elas faziam uma única refeição na escola, né? Então, no dia, falando já de classes econômicas menos favorecidas aí, né? sim. Então, até esse fator também, tanto do lado para quem tem muita facilidade, acesso à comida, quanto aqueles que É, porque falta, o né? drive. Acaba faltando a comida para eles. Importante, pessoal, dizer a vocês aqui que foi antes da live eu consultei um manual feito pela USP, né, sobre Covid. Obrigado aí pelo material, a Silvia mandou um material muito bacana que bem atual, com várias dicas, né? E lá nesse material, para vocês terem uma ideia, a saúde mental tem um papel de destaque lá. Esse papel de destaque é o quê? Constando a saúde mental como a quarta onda, né? Então, a primeira onda, vindo toda aquela sobrecarga do sistema de saúde, a É segunda epidemia, onda, né? A epidemia silenciosa. epidemia silenciosa, a segunda onda, aquela alteração de dificuldade dos recursos de saúde, a terceira onda já sofrendo esse impacto, né, geral, e vem essa quarta onda, que ela vai estar relacionada à sequela, os transtornos mentais que vão ficar disso tudo, e também o estresse pós-traumático, né, de pessoas da linha de frente, pessoas que perderam parentes, a gente tem lá no meu consultório, às vezes, hoje mesmo, eu atendi uma pessoa que em 2 meses perdeu o pai e um tio, ou perde um irmão, uma coisa. Então, é interessante a gente saber disso para que a gente comece, para quem não começou, É, comece a fazer dentro da sua casa, com você mesmo, sua família, um processo de autoconhecimento, de sim, autocuidado, de sim. introduzir boas práticas dentro de casa, bons hábitos, E, conversar mais, alinhar as arestas dentro de casa que precisam ser alinhadas, otimizar mais o tempo, né? sim, Preencher sim. seu tempo com coisas úteis, procurar coisas novas, não deixar de exercitar, né? Fazer exercício físico e acompanhar as crianças nesse momento tão difícil. Eu vou só ler uma enquete aqui que eu fiz no meu Stories lá, Silvio, para a gente compartilhar as porcentagens. Não é uma pesquisa científica, mas é um parâmetro para a gente ver como as pessoas estão, né, os meus seguidores, as pessoas na internet, que é importante a gente falar, né? Na pandemia, você notou alguma alteração emocional no seu filho? 96% notaram. Você está com dificuldade de lidar com isso? 90%. Olha como as pessoas estão sofrendo, né? As mães. Foi necessário buscar ajuda profissional? 60% falaram que buscaram. Que bom, né? Que buscaram, né? Bom que Que identificaram e buscaram. identificaram e buscaram, né? Quando as aulas voltarem, tem medo que seu filho pegue coronavírus? 71%. Você ou seu filho estão ansiosos por conta da pandemia? 91%. Você ou seu filho estão com algum tipo de compulsão? 68%. Legal. Quando acabar a onda roxa ou essa coisa toda aí, você é a favor do retorno às aulas? Esse aqui ficou meio Ah, 54, né? 54-46 ali. Não, 54 não quer o retorno. ai, vamos tentar Você conversar acha, sobre isso. é, você acha que a pandemia é prejudicial para a saúde mental de crianças e adolescentes?
93. Então, olha só, quase 100% reconhece que a pandemia é prejudicial, porém tem medo, não quer que retorne às aulas. Na verdade, eu nem perguntei se tem medo, eu coloquei se é a favor, né? Aí, antes de você falar um pouquinho sobre isso, que é um assunto assim, muito polêmico, eu não acho melhor a gente nem estender tanto, porque envolve tantas questões, mas a gente, como profissional de saúde e como pai, eu prezo muito por esse momento das crianças de construção de personalidade, né? O momento em que eles estão em aprendizado, e a gente vendo pela ciência tanta deficiência, tanta coisa que pode causar, é lógico que dentro das medidas de segurança a gente é sempre a favor, mas cabe, cabe discussões, né? Sistema híbrido, Claro. afastamento, ventilação. Mas olha só, dentre 20 artigos recentes sobre Covid, crianças e volta às aulas, o que se sabe de fato? Né? Porque é tudo muito vago, assim, né, ainda. Tem algumas coisas que a gente já tem certeza. Mas o que já se sabe? Que crianças também podem transmitir a Covid, mas muito menos do que os adultos. Então, isso Sim. é fato. E adoecer também, né? De adoecer também. Escolas não são os principais focos de transmissão, mas há registros de surtos. E quando esses surtos foram registrados, quase 100% deles não foram as crianças que levaram, e foram os professores. Como teve em Campinas, por exemplo, um caso em que, na escola que teve, mas eles foram ver, houve uma reunião anterior dos professores, eles foram para, não sei se foi para a casa de alguém, um bar, e dali que começou tudo. Reabrir escolas requer cumprimento de medidas como ventilação, distanciamento e uso de máscara. Óbvio, né? Só para Uhum. reforçar. Escolas fechadas trazem prejuízo, mas sem vacina, professores temem riscos com aulas presenciais. Então, há esse medo dos professores. E também que tem que ser considerado que novas pesquisas de Covid em crianças foi identificada uma síndrome pediátrica rara, que é a síndrome inflamatória multissistêmica. Que é uma síndrome, não sei detalhes, não é minha área, a minha esposa aqui que estuda muito, imunologista, mas é uma síndrome que é uma inflamação, né, multissistêmica, já fala, o próprio nome já fala, nem né, vários órgãos, mas coração, em outro órgão que não bem agora no momento, mas é muito raro, e ela é desenvolvida após, sabe, após o Covid. A criança Sim. pode ter umas manchas na pele, ter alguns problemas assim, Uhum. mas é muito raro e também pode ser revertido. E a gente fica aí, né, como pai, como médico, pensa de uma coisa, pensa como pai, pensa como médico, e escuta no consultório, a gente fica entre a cruz e a espada. E o que você tem ouvido disso, Silvia? As mães fazem muitas perguntas para você, doutor, eu volto para aula, não volto? Ou esse assunto não é abordado? Como que está no consultório isso aí? Ai, Monir, então, ó, sinceramente, Essa é a pior fase, é a pior. sinceramente, assim, eu acho que na maioria das vezes, né, nas consultas, eu atendo depois, assim, que já passaram, ah, já tomaram chá, remédio Natural já. homeopático, já foi no psicólogo, assim, nada contra, acho, trabalho junto com o psicólogo. Já foram para a Já foi no igreja, já benzedor? benzeu, isso mesmo, sabe? Então, a situação é tão intensa, sabe? É como se Desesperadora o mesmo, né? pai, ele consegue ver aquela ferida, sabe? Eu digo assim, a ferida, assim, o sofrimento do seu filho, o sofrimento dele como pai, né? De não saber como controlar, de não entender, de não compreender esse sofrimento emocional, comportamental, né? E dos impactos que está tendo, principalmente, né? De um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, que são
os mais prevalentes aí, tanto antes da pandemia quanto pós-pandemia, né? Até mesmo por causa esse modo de lidar com o estresse que eu falei, né? Por isso que eu achei muito importante. Então, eles chegam tão preocupados, tão abalados emocionalmente, que, olha, escola, esse assunto, assim, quase não vem, sabe? Na discussão, porque o que Sim. eles querem, o que Eles eles... levam mais para o pediatra, né? Deve levar mais para o pediatra mesmo. Porque a coisa tá tão feia, né? Tá tão É, prejudicado, tá a todo mundo questão tão ali abalado. não é a escola, né? Porque é um assunto bem mais. É a questão comportamental mesmo, né? O sintoma que ele está Eles chegam e apresentando falam ali, né? assim, doutora, meu filho não tem mais nenhum amigo. Não tem mais nenhum amigo, não quer falar mais com ninguém. Não consegue estudar, já faz, não sei, 6 meses que não tá fazendo tarefa e, sabe? Então, é real, sabe? Esse impacto é real o quanto da importância, né, das nossas emoções, da nossa saúde mental, da Uhum. De qualidade da nossa trabalhar saúde isso, né? mental. A Isso, importância de trabalhar isso. E isso. a gente, e eu me preocupo muito também, e alguma coisa a respeito, não aprofundei tanto, com as crianças que já têm, né, Silvia, algum déficit de aprendizado. Posso imaginar o desespero dos pais, né? Dislexia, algum outro problema, um transtorno de aprendizado. As crianças que têm o déficit de atenção, né? O déficit de E, atenção me parece que tem, que você comentasse um pouco, parece que tem uma piora aí, né, na pandemia. sim, sim, até mesmo por E, causa do ambiente, né? Assim, estudar no presencial e lidar com as aulas online, que exige mais de um autocontrole, de um compromisso maior, né? Então, é como se fosse um aumento de diagnóstico, né? Porque o indivíduo, ele, né, a criança tem uma probabilidade, um risco, né? Igual eu falei, né, genético para ter um TDAH. E às vezes seria identificado na adolescência, que é onde, né, vai para a faculdade, então exige mais ah, na fase acadêmica, mas para ter que controlar, seguir, ficar lá em casa, porque em casa tem outros estímulos, né? E aí sim, exige desse autocontrole. Então, tem pior, assim. Porém, o Munir, isso daí, conversando com os pais, isso daí, essa situação, ela é controlada, ela é adaptada, sabe? Se tiver uma estrutura familiar, se dentro de casa já tiver regras bem definidas, uma conversa aberta dos pais com os filhos, uma escuta, né? Porque é muito comum também, isso eu vejo muito no meu dia a dia, no consultório, desses jovens, principalmente jovens, né? Que já querem se colocar no mundo com as suas opiniões, de se sentirem não ouvidos pelos pais, sabe? Nossa, mas a minha mãe só fala é para fazer isso, é para fazer isso, é para fazer isso. Mas quando eu falo da minha dificuldade de fazer, de executar as coisas que eu preciso fazer, né? Eu não sou ouvido, sou ignorado, porque ela tá muito estressada, minha mãe tá muito estressada, o meu pai só trabalha. é só Aí cobrança. eu costumo perguntar assim, e quais são os momentos que vocês têm de lazer, né? Que atividade vocês fazem juntos? E assim, Uhum. quase 100%, 90%. Aí a gente sai para almoçar, a gente sai para jantar no pesqueiro, a gente sai para comer. Falei assim, mas espera lá, mas sei lá, andar de bicicleta junto, jogar um jogo de tabuleiro junto, né? Montar um quebra-cabeça junto, jogar o Sim. Uno, né? Que seja, assim, quais são as atividades que vocês fazem prazerosa? Assistir um filme, um seriado. E Sim. assim, a da responsabilidade também, né, Munir, desses pais, né, em É estar legal, é. ajudando essas crianças e esses adolescentes a entender também de maneira correta essa situação
e buscar as melhores formas de lidar com isso. No dia a dia ali igual você falou, é bem bacana isso aí, né? De acordo com a idade, é o momento que, como os pais estão ficando mais em casa, é, atribuir tarefas mesmo, né? Até a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um quadrinho lá, de acordo com a idade, a criança pode arrumar uma cama, pode lavar uma louça. Quer dizer, além de você estar educando, preparando essa criança para ser um adulto independente, né? Uma pessoa que não é muito acomodada, você está ocupando o tempo dele de forma útil, porque existe um outro fator aí nessa questão da pandemia sobre as crianças e adolescentes, que eu acho que vamos entrar um pouquinho nisso, que é queixas de algumas mães sobre o uso abusivo de internet e jogos eletrônicos. Né? Tem uns que estão afastando, mas, por outro lado, tem outros que estão mergulhando nesse mundo, e muitas das vezes os pais também trabalhando muito, estressados com a pandemia, podem não estar vendo, não estar monitorando o que esses filhos estão vendo. Né? Que pode ser desde ficar vendo notícias ruins de pandemia até outras coisas muito ruins, acesso É, a notícias ruins, até pornografia, outras coisas sim. mais assim, e o vício também, o vício de jogos eletrônicos, que é uma coisa que vem agravando muito aí a saúde dos jovens, né? Que é um tema que cabe até uma outra live, né? Esse vício É, é isso de jogos mesmo. eletrônicos. E quando a gente fala assim, a dependência acaba criando, pode criar, né, uma dependência de tecnologia. Quando a gente fala dependência de tecnologia, nós estamos falando smartphones, aplicativos, Videogame. videogame, Facebook, Instagram, TikTok, tem série de outras coisas aí. Sim. Mas essa questão do jogo também pode ser uma fuga ali, né, para esse adolescente que está ansioso, né, Silvio? E até são indícios, né? Os pais que perceberem isso, ficarem atentos, porque já é um indício de um adoecimento mental. Ou seja, o risco desse adolescente, dessa criança, evoluir para um transtorno de humor depressivo é muito alto. Porque Sim. ele né, fica essa fuga por até mesmo uma busca de prazer, né? Onde não se tem mais prazer, porque muitas crianças falam, eu não tenho o que fazer dentro de casa. É, E, infelizmente, Munir, muitos pais aprisionam, literalmente, aprisionam os filhos. Minha filha tem 10 anos, então já faz 15 dias que a gente não vai nem lá no sítio, porque os avós têm medo de pegar Covid. Eu falei assim, gente, usar máscara, levar álcool gel, não abraçar, não beijar, não ficar, né, muito tempo fechado. Não é proibido. é aí que vem o agravamento da patologia da própria criança, né? O que foi criado em torno dessa família com relação a esse medo irracional, né? Esse medo Sim, excessivo. Acho sim, que sim. dá para a gente atuar com responsabilidade, com todas Isso, as medidas, isso. porém, né, usando sempre o bom senso, né? Pois E, é. e esse uso de tela, ele é tão uso de telas e jogos eletrônicos, ele é tão sério, né, que até ano passado a Sociedade Brasileira de Pediatria deu algumas recomendações, e esse ano eles complementaram com algumas coisas. Mas olha só, evitar a exposição de crianças menores de 2 anos, mesmo que passivamente. Olha só, até antes de 2 anos, tem estudos falando que Pra quê? pode ter problema na fala, né? É? Pode ter problema até na fala. Aí eles falam assim, olha que bonitinho, já tá já sabe, sozinho Não, o meu mexer. neto é mais muito inteligente. O tempo de crianças entre 2 e 5 anos, no máximo 1 hora por dia. Máximo 1 hora, é As isso mesmo. outras crianças, 2 horas, aqui está falando em 2 horas por dia, é o máximo, né? Sim, Para evitar. Mesmo assim, todas as recomendações
sob supervisão. Então, Ai, está faltando também dessa pandemia a gente se reinventar aí de todas as formas, mas trazer para as crianças um pouco da infância que os próprios pais tiveram. sim, sim. Murilo, Aquela olha que coisa de natureza mesmo, de andar de bicicleta, de tomar uns sim, tombos, de ter sim, contato com um animal, né? De é, pôr o pé na terra. sim, Falta sim. isso, né? E essa questão, né, da tecnologia, né, é tão assim, tão polêmica que até mesmo os próprios pais, né, têm dificuldade de também se desconectarem das telas. Então, muitas vezes, e também, por exemplo, aulas online. Aí, quando eu vou orientar, né, igual, 2 horas, mas doutora, é impossível, porque as aulas tem que ficar no computador, no celular. Aí eu pego e pergunto, tá, então, que horas que é que começa a aula? De que horas a que horas? Aonde que né, seu filho vai assistir? Ah, ele fica no celular deitado na cama. Então, Hum, assim, vamos rever, né, essas situações, né? E a responsabilidade, né, desses pais por atitudes assim de manter esses filhos ocupados, né? Porque aumenta, né, os prejuízos emocionais. Então, estabelecimento de rotinas, de uma rotina dentro de casa, é fundamental para o controle da saúde mental das crianças. E como que é eles podem de ter ajudar? esses horários, né, Silvia? Ter horário mesmo, Sim, sim, acordar, não ficar de pijama o dia inteiro dentro de casa, né? Acordar, colocar uma roupa, sim, tomar o sim. café, Mas né? isso não só de criança, dos próprios pais que estão Sim, trabalhando com home sim. office também. Com certeza. Por Estabele- isso que uma das Estabelecer primeiras horários, recomendações da pandemia é exatamente isso, né? A rotina. fazer atividade Ah, física juntos. E, gente, quantas lives que tem aí, legal, é, de casais, de pessoas assim, com os filhos fazendo atividade física assim, dentro da sala, juntos. Ah, ver um aplicativo de dança, de dançar, vai ser bom sim. para a mãe, para o pai e para o filho também. Ah, eu não gosto. Então, troca uma ideia, vê aí o que vocês gostam, né? E a pandemia está tentando dar esse recado para a gente o tempo todo, né? Ver esse recado. Desacelera. Você está correndo por quê, né? Por que que o mundo tá Pois é. correndo tanto assim? Desacelera. Mas desacelera, fique na sua casa. E se fica em casa, tem muito a ver com como está a sua família, né? Cuide da sua família. Porque se cada um cuidar da sua família, nós vamos estar transformando a sociedade. Enquanto a gente vive só na rua, vivendo para fora, trabalhando e fugindo dos problemas, ou não gerenciando os problemas de casa, é isso que traz os problemas para a sociedade. E E famílias viveu desestruturadas, agora, né, Munir? Viveu viveu hoje. agora e conseguir trazer tudo isso à tona e resolver esses conflitos, essas coisas todas, né? E trabalhar assim, já que é para a gente viver em família, dá o exemplo para o filho. Procure, né, os pais, a dica aí para os pais, procurem vocês se conectarem com vocês mesmos, né? Procurar compreender, né? Se conhecerem, você já disse, eu vou repetir, se conhecer melhor. E falando, né, de viver o agora, né, da importância e de como algumas ferramentas de tecnologia estão ajudando, sobre a meditação guiada, né, o Sim. mindfulness, é, é acesso muito fácil, tem no YouTube, tem alguns aplicativos gratuitos, né? Inclusive, já vou fazer um anúncio aqui. Minha próxima live é sobre meditação mindfulness. Eu Aê, convidei arrasou! o meu convidado é o Gente, não Fábio Lima. percam. Quem? Não que se chama Fábio Lima, tem um Legal. canal no YouTube bem bacana de mindfulness e eu convidei e ele vai passar para o pessoal, porque, inclusive nesse manual que a gente, né,
consultou ele para fazer a live, um dos materiais, lá fala a importância mesmo do exercício físico, nutrição e meditação. Higiene Essas do três... sono também. Ai, gente, com certeza, porque o sono é o principal, né? Como eu poderia esquecer do sono? Mas eu fiquei feliz, sinceramente, de ver isso nesse manual tão atual, vindo Sim, das autoridades aí é da uma ciência, equipe né? aí muito Porque eu boa. sempre tive esse olhar, desde quando eu formei, que era um clínico, antes de fazer psiquiatria, eu sempre tive esse olhar mais ampliado do ser humano. Mas E se precisa, essas né, mulher? pessoas... e precisa. Se essas pessoas que baseiam sempre em ciência na conduta delas na vida, se elas estão falando de meditação, alimentação, né, e colocando isso em documentos importantes, Sim, sim. tá aí, gente, uma ferramenta atual e depende de você. Aí os pacientes ansiosos falam assim, como é que eu vou? Eu não consigo meditar, meu cérebro acelera. Aí eu falo assim, mas você emagrece em 2, 3 dias? Emagrece. Você vai para academia e quer ficar forte, fica com 2 semanas? Não fica. Então, a meditação serve para todo mundo, É um mas processo, né? é um processo, né? É um processo que leva tempo, e muitas das vezes meditação não é só ongo, a pessoa fala, né? Ficar lá. Às vezes Não, você está num momento com você de solitude ali, escutando sim, uma música legal, fazendo um relaxamento. sim, Tem gente que medita ainda apenas simples fato de estar com a natureza, em sim, contato com sim. a natureza. Sim, a E prática de yoga também. a gente não pode deixar que esse momento que mantém a gente sufocado, né? A gente sente uma situação sufocada. Fica em Sim, casa, ou então vai ali no trabalho, volta, fica em casa, aquela coisa, não posso ir aqui, não posso ir ali. Mas a gente tem outras ferramentas. A gente pode ir para um lugar mais afastado com a família e ter contato com a natureza, sim, por que não? claro. A gente pode, Ressignificar muitas coisas, tanto de fora é, quanto de dentro. sim, é um distanciamento do corpo, mas assim, a mente pode estar conectada com outras coisas, a gente pode estar conectado com os amigos, com uma conversa virtual, como a gente está tendo aqui, a gente Sim, pode mandar uma mensagem de sim, carinho para alguém, a gente pode, sim, tem várias ferramentas que podem ser usadas nesse momento. E claro. as crianças, elas, a meu ver, elas têm que estar inseridas nisso, né? Porque às vezes a gente começa a ter a nossa vida e só quer, às vezes, falar com o filho, tá na hora da aula, não sei o que, não sei o que. E a gente acaba correndo demais e esquece de parar um pouco para ouvi-los, como você disse, né? Da angústia, né? Às vezes meu pai não me ouve, minha mãe não, né? E não é de escutar, né? É de ter uma escuta, né? Uma qualificada ainda. Espera lá, o que que meu filho está querendo dizer com isso? Né? Quanto menor, mais dificuldade de se expressar. Mas se ele já está tendo um comportamento que, né, tá te dando trabalho, é porque ele tá precisando de uma atenção aí, ele tá te mandando uma mensagem, né? Para você ter um olhar É, diferente para eles também. eu vou. O Instagram, infelizmente, tem nosso limitador. A gente está aqui com uma Gente, média de não 7 minutos. perde a próxima live. Continuação, vou Vou ver se eu consigo com o Fábio no finalzinho meditar todo mundo junto. Vamos ver se ele vai aceitar Ah, eu não vou perder. esse desafio. Mas assim, eu Legal. queria falar as principais, né? Nós vamos falar as principais patologias que a gente tem visto aí na Silvia, pode falar melhor do que a gente tem visto no consultório, citar assim Sim. o nome delas rapidamente, porque a gente tem um limitador de tempo, e encerrar com dicas, né? Eu posso falar algumas dicas para os adultos e a Silvia falar para as crianças. Mas pelo que a gente observou, a ansiedade generalizada, né? Transtorno de ansiedade generalizada, depressão, estresse pós-traumático e ansiedade de separação também está existindo. Que é O que dentro do acontece é isso? As transtorno de crianças que ansiedade. mais sofrem, né, são aquelas que, por exemplo, elas têm uma vulnerabilidade mais social, aquelas que se afastam dos pais, às vezes o pai está com Covid, já tem que ficar afastado, Um né? apego Elas aí mais sofrem também. Isso exagerado. pode gerar essa ansiedade de separação também, nesses casos, e também
um agravamento das emoções, desses sintomas de depressão, se perder algum parente muito conhecido, né, Silvio? Tem mais alguma Sim. dessas patologias, você quer falar alguma coisa? Porque os sintomas de ansiedade são esses sintomas físicos, né? Na criança é diferente, acho que ela não consegue expressar muito bem. Se ela falar, Ah, isso. eu sinto uma coisa aqui estranha, parece que me falta o ar, né? Eles falam assim. Então, uma coisa esquisita, um gelo na barriga, uma coisa esquisita. Muitos têm dificuldade de expressar essa ansiedade, né? Como que é a ansiedade para a criança? A ansiedade da criança vem primeiro manifestada da ansiedade dos pais. E o que que ela verbaliza? Ai, as crianças, elas falam muito mais de medo, sabe? De medo, É, manifestam muito mais sintomas somáticos, como dor de cabeça, dor de barriga, como elas não sabem definir bem, náusea, elas falam, vômito, dói aqui, né? alergias, Alergia, alergias, né? né? E estão muito relacionadas a como esses pais, a como essa família está estruturada, né? Sim, Então, a importância e responsabilidade dos pais em trabalhar com as rotinas, né? De deveres de casa, rotina de auxiliar em tarefas domésticas, ter horário para acordar, ter horário para dormir, ser exemplos para os seus filhos, escutarem eles, né? Ter tempos de lazer com eles, né? E conversar com eles sobre né, a doença, tudo mais. Porém, está reforçando de quanto que é importante a união da família, né? E de que exista uma troca de informações, né? Os pais, eu acho que meio que cultural, tem o costume de falar que eu não, e as mães não quero mostrar que eu sou fraca, não quero mostrar que eu tenho medo, não quero sim. mostrar as minhas dificuldades, limitações, e é importante vocês conversarem e dar o exemplo isso para os filhos, porque reconhecer, né, o que está sentindo e reconhecer o sofrimento do filho e procurar ajuda é o principal. É um ótimo começo para poder diminuir esse estresse da criança e auxiliar com que esse cérebro seja mais adaptável às mudanças, né? Então, já aproveitei e já dei umas É dicas aí. legal quando tá dando uma virada aqui. Legal quando você diz isso, né? Do pai não querer ser o super-homem e a mãe não ser a Mulher Maravilha, né? A gente tem que expor e passar sempre assim, um momento, passar a realidade, mas dentro do que a criança consegue entender, né? Isso, Realmente isso. o momento é difícil, mas nós vamos vencer, porque tudo na vida passa e nós vamos fazer o que está ao nosso alcance. Nós vamos usar Isso. máscara, explica tudo explicadinho. Fazendo dessa forma, as chances são quase nulas da gente ter alguma coisa. Sim. E para os adultos, para nós adultos, o que, eu poderia falar? Primeira coisa, pessoal, foque naquilo que você tem controle. Entende? É, Separe o dia a dia seu para focar naquilo que você tem controle. Porque o que você não tem controle, você vai perder um tempo enorme e vai abrir janelas de medos irracionais no seu cérebro que vai disparar a ansiedade, podendo levar à depressão ou até ao pânico. Então, pouco noticiário, né? Veja pouco noticiário. Pratique autocuidado, não há como não praticar autocuidado nesse momento. meditação. Exercício físico em casa mesmo, uma alimentação boa, meditação, que já foi falado, cuidar dessa saúde mental, que é muito importante. Procure um momento para se reinventar, fazer alguma coisa nova, fazer algum curso online bacana, ver algumas coisas em casa que estava tudo parado, vai arrumar a casa, fazer alguma coisa Ô, assim Munir, que eu vai vou, melhorar. eu vou até falar uma coisa que uma habilidade que eu estou desenvolvendo na pandemia é cozinhar. Nossa, Eu, por exemplo, tá dando uma aprendi a cozinhar. tá dando uma regressiva aqui de 14 segundos.
Já estamos saindo. Ô, Então é isso Silvia, aí. muito obrigado. Obrigado a todos aí Obrigada, pela Murilo. presença e até uma próxima.